Olá pessoal, na última filmagem nossa, nós falamos sobre essa história, Quem tem medo de assombração? E eu levei a história então de brincadeira pela maneira como, é uma história verídica, pela maneira como o personagem principal encarou tudo isso. Só que, apesar de termos feito a filmagem todinha, na hora de postar, ela foi interrompida, não se sabe por qual mistério, não é? Ela foi interrompida bem no final, quando eu ia fazer a conclusão da história. Então, nós vamos fazer uma nova filmagem e vamos postar o final daquela história lá que eu estava contando, que onde um grupo de amigos se reuniam após o futebol, por um churrasco, muita música, muita bebida, e quando eles começaram a brincar e a falar de um dos colegas que era já falecido e que fazia parte daquele grupo quando estava vivo. E ele, de repente, eles receberam uma pedrada vindo do nada, mas também não acertou lugar nenhum, mas a pedra realmente estava ali. E o personagem dessa história ficou muito bravo com todo mundo porque eles não quiseram mais continuar a reunião, ficaram tudo amedrontado, foi cada um pro seu lar. E ele, muito nervoso, entrou dentro de casa, porque um bando de maricas tinha medo de assombração, de acordo com o entendimento dele, e ele tomou seu banho, sentou-se na cama e percebeu ao lado dele uma sombra. E ele começou a ficar apavorado, embora ele não tivesse medo de assombração, não é? Pela falta de entendimento dele dessas coisas, né? E ele começou a ficar apavorado ao ver a sombra do lado dele. Ele ficou imóvel, com medo de se mexer, com receio que acontecesse qualquer coisa. Então, quando eu ia contar a conclusão dessa história, a fita interrompeu. Não se sabe por qual mistério, não é? Então, vamos contar agora a conclusão dessa história. Então, ele estava se sentindo assim apavorado, quando, em certo momento, percebeu que a sombra não estava mais lá. Cadê a sombra aqui do meu lado? Não está mais, sumiu, foi embora. O raciocínio dele voltou, né? Porque quando a gente fica apavorado, o raciocínio some, né? E o raciocínio voltou e ele levantou-se, enxugando o suor e procurando o motivo daquela sombra. Por que era aquela sombra aqui do meu lado, né? E olhando pela janela, ele percebeu que a claridade majestosa da lua, aquela noite de lua cheia, maravilhosa, o local todo arborizado, não é? Então, aquela claridade majestosa da lua batendo no coqueiro do quintal, trouxe a sombra daquele coqueiro para dentro da cama dele, né? E quando aquela lua foi coberta por uma nuvem, aí ela deixou de projetá-la para o quarto, né? Então aquela sombra sumiu, que era justamente a sombra do coqueiro projetado pela lua no quarto dele. Ele suspirou, sentiu-se covarde pelo susto que ele ficou na hora, né? Ele relembrou a conversa com os amigos e perguntou-se: quem tem medo de assombração? Ninguém não tem medo de assombração, não é? Então, essa história foi escrita dia 13 de 8 de 2015 e essa é a conclusão do mistério que nós não pudemos concluir no outro vídeo. Então, esse vai como vídeo número 2 da mesma história, tá ok? Para vocês não ficarem aí tudo curiosos de saber o que era aquela sombra. Então, nós vamos aproveitar esse espaço para estar lembrando vocês que quando nós chegarmos a 100 inscritos, nós vamos sortear um livro meu para um dos nomes das pessoas que estão inscritas no meu canal. Então vamos lá, gente, vamos aumentar aí o número dos inscritos,
Nós estamos sendo bastante bem visualizados e agradeço a todos vocês que estão participando, compartilhando, dando ok. E vamos lá, se inscrevam para participarem também desse sorteio que nós vamos fazer quando alcançarmos os 100 inscritos, tá bom? Ok? Então, bye bye, até a próxima semana com mais um Segredinho da Cleide. Tchau, gente!